Então, gente, a gente está dentro de um negócio que ele te dá, né, duas opções. Você tem a opção de construir a tua carteira, você tem a opção de conectar os teus clientes, seja de telecom, seja placas, seja energia, agora seja seguros, e você está montando a tua própria carteira. Mas a gente sabe que não tem ninguém tão bom de vendas que seja melhor do que uma equipe. Isso é óbvio. Então, o nosso negócio, ele não é um negócio baseado simplesmente no recrutamento, porque isso aqui não é uma pirâmide. Né? A pirâmide é aquele negócio que você ganha dinheiro colocando gente para dentro. Aqui não é o nosso caso, mas a gente potencializa e aumenta os nossos ganhos quando a gente conecta outras pessoas e essas pessoas vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente já faz, que é conectar outros clientes. Você vai ganhando força e você vai engrossando aí, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, vai engrossando o cangote, né? Vai ficando mais robusto, vai criando uma estrutura, porque você está conectando um time junto contigo. Então, quanto mais rápido você traz pessoas para esse negócio, mais rápido você vai perceber esses volumes e esses ganhos vindo de equipe. Por exemplo, tem pessoas aqui do meu time que elas estavam muito focadas em mutirão, em construir carteira pessoal, e não tem problema nenhum com isso, porque é uma alternativa do negócio. Mas essas pessoas também sentiram a necessidade de começar a conectar. E ontem mesmo, né, o Felipe estava me mandando mensagem à noite, que ele conectou algumas pessoas diretamente a ele, ontem, foi antes de ontem, nem lembro, e falou, rapaz, mas isso aqui é muito bom, olha aqui quantos green points subiu, olha aqui e tal, e as pessoas da rede ali, que ele acabou de começar, já estão produzindo, já tem gente batendo sênior, e ele começou a me falar, cara, mas eu devia ter começado isso desde o princípio, porque quando ele veio para cá, ele estava muito focado em construir carteira. E volto a dizer, todos nós também temos que ter a nossa carteira de clientes, porque isso aqui é um negócio de um grupo de pessoas que constrói carteira. Né? Então, para quem... Deixa eu... Não é possível que eu tenho que pôr o óculos aqui, que vocês não têm noção como é que essa letra está pequena aqui para mim. Para quem já vende, quer construir um time que multiplica resultados. Então, hoje, do básico ao avançado, né, seja você um iniciante, ou seja você alguém que já tem, né, um certo conhecimento e familiaridade com esse modelo de negócio, né, vamos passar aqui algumas técnicas para vocês. Ao final, eu vou disponibilizar todas as telas para vocês. Tá? Então, não se preocupe, até porque uma das coisas que vocês vão aprender nesse treinamento é que duplicação é você ensinar e ensinar a ensinar. Então, se você traz alguém para esse negócio e ensina tudo para ela, ao mesmo tempo que essa pessoa está aprendendo, ela está percebendo o que você fez com ela e automaticamente ela vai entender que é isso que ela vai ter que fazer com as próximas pessoas. Isso é a verdadeira duplicação. Então, aqui hoje eu vou estar ensinando para vocês, mas eu preciso que vocês peguem toda essa informação aqui e, além de vocês colocarem em prática, né, porque informação sem ação, né, é ilusão. Então, eu preciso que vocês também passem a duplicar isso aqui junto com o time de vocês, que vocês também tenham essa informação. Então, deixa eu... Agora a letra voltou ao normal. Estava estranho que a letra estava muito pequena, porque eu estava olhando pelo quadradinho bem pequenininho aqui do Meet, mas eu posso olhar o slide mesmo normal, agora que eu percebi. Vamos lá. Então, primeiro ponto, você vende bem. E por que você não recruta? Por que essa pergunta, gente? Porque estatisticamente, 73% dos licenciados, dos distribuidores dentro do marketing multinível, eles vendem, mas eles não constroem equipe. O meu primeiro negócio foi Herbalife. Eu fiz 1 ano de Herbalife. E até onde produção pessoal podia me levar sozinho, eu consegui chegar. É como se fosse um executivo aqui na empresa, né, que consegue chegar até executivo com pontos. E lá eu consegui. Mas do nível que precisava ter equipe, no nosso caso aqui, diretor para frente, eu não conseguia avançar, porque eu estava muito focado em vender, vendia muito bem, né? Mas não construía equipe, até conectava pessoas, mas por não saber como conduzir essas pessoas após trazê-las para o negócio, falava, meu Deus, eu trago o povo não duplica, eu trago as pessoas não duplicam, eu trago as pessoas, e só eu ia ficando, porque as pessoas não conseguiam ganhar dinheiro com vendas na mesma velocidade,
e às vezes paravam, porque infelizmente a maior parte das pessoas são imediatistas. E não é na iGreen, é na vida, né? Então, a gente vai aprender aqui também como fazer essas pessoas permanecerem engajadas no projeto. Só que a gente tem que entender que, na média, né, você consegue ganhar 5 vezes mais renda com equipe ativa do que você vendendo sozinho. E eu acho que esse número é até um número modesto. Eu peguei algumas informações aqui no livro GoPro, tá, gente? Então, isso aqui são médias. E lá o cara do GoPro, quando escreveu o GoPro, ele não conhecia a Green Energy, né? Não sabia da força desse projeto aqui. Então, vamos levar em consideração. Então, aqui, você vai acelerar em muito a tua velocidade, porque cada pessoa nova que você traz para esse negócio é uma turbina nova, é um motor novo que você conecta dentro do teu negócio. E 90 dias, gente, é o tempo médio que um parceiro de negócios leva para desistir completamente de um negócio que ele não está tendo acompanhamento. Quantas e quantas pessoas boas vieram fazer parte de negócios como esse, especificamente do nosso negócio, e não desenvolveram porque não tiveram acompanhamento. Eu tenho pessoas hoje aqui dentro da iGreen que já tinham feito parte da iGreen anteriormente e voltaram nesse novo momento junto com a gente, quando a gente decidiu encabeçar, porque agora estão sendo acompanhadas. Isso é muito importante. E eu quero que... E assim, e eu falo aquilo que eu faço. Né? Todo mundo que está aqui dentro do treinamento faz parte do meu time. Eu desafio qualquer pessoa a dizer aqui que eu não dou um bom suporte, que eu não dou um bom acompanhamento. Eu passo o dia inteiro, quando eu não estou trabalhando para mim, né? Quando eu não estou ali tentando recrutar ou fechar um novo cliente, eu estou ajudando o time a crescer e prospectar. Eu não consigo ver alguém pedindo ajuda e não ajudar. Mas está chegando num ponto que está impossível. Né? Eu preciso de duplicação. Tem gente na 8ª geração, na 10ª geração, me pedindo ajuda, perguntando como é que sobe uma conta de energia. E a gente tem que obedecer Thiago, me ajuda a fazer uma apresentação. Não dá, gente, não é porque eu não quero, é porque não tem tempo para isso. Né? Você tem que buscar a tua linha ascendente e você precisa aprender a fazer tudo sozinho o mais rápido possível. Vocês sabem por que eu sempre tive grandes resultados em todas as empresas por onde eu passei? Porque eu decidi aprender a fazer esse negócio sozinho com as minhas próprias pernas. Quanto mais rápido você aprender e menos você depender dos outros, aprender e depender é um processo, é no começo. Mas quanto mais rápido você criar essa independência, mais rápido você vai ganhar dinheiro. Porque uma coisa é você fazer o teu negócio no tempo que o outro tem para te dar. Outra coisa é você fazer esse negócio no teu tempo, no teu time. Você manda no teu tempo, você manda no teu negócio, você toca na velocidade que você precisa. Então, parabéns a você que está aqui hoje, porque tem muita gente que está muito focada em outras coisas e está deixando por último ou não está priorizando o mais importante, que é conhecimento. Né? Então, parabéns a todos que estão aqui. E o erro mais comum, tentar recrutar como se fosse uma atividade separada das vendas. Gente, às vezes as pessoas que a gente está se relacionando, agora mesmo, né, quantas pessoas, quem está no mutirão sabe disso, quantas pessoas você já prospectou para esse negócio, quem está colocando as habilidades em prática, quantas pessoas você já prospectou que eram clientes de mutirão, né? Cada cliente satisfeito, gente, é um candidato a ser um licenciado. E você não precisa esperar esse cliente. Você concorda comigo que um cliente que já fechou, ele já confiou, ele já acreditou na oportunidade, ele já na cabeça dele, tudo é verdade, ele vai ser conectado. Então, ele já está com a crença lá em cima. Então, esse primeiro momento que você conectou o cliente, pela conversa, que às vezes eu sei que no mutirão não dá tempo, mas, via de regra, né, em situações comuns, nessa conversa, você já consegue fazer 2 coisas. A primeira, pedir indicação de novos clientes. Porque a crença dele, a empolgação dele está aqui em cima. Você não, já pensou? Daqui a 1 mês o cliente ainda não está conectado. Aí você vai ligar para ele pedindo indicação daqui a 1 mês. Ele diz, rapaz, mas deixa conectar. Né? Quanto tempo mesmo? É 2 meses, 3 meses? Não, é 3 a 4. Não, então quando conectar eu vou indicar. Então aproveita aquele momento inicial, não só para pedir indicações, mas para, de repente, na conversa, na temperatura que o cliente te deu, de repente, se ele te deu essa abertura, se ele te passou algumas informações sobre a oportunidade, que a gente vai falar sobre isso aqui mais na frente, você vai poder entender que ali é um forte candidato a recrutamento.
Só não mistura as coisas, porque eu já cometi o erro de, durante um fechamento de um cliente, antes do cliente virar cliente, ele tinha uma rede de postos de combustível, ia conectar os 2 postos, e estava tudo fechado, tudo certo. Mas antes dele assinar, eu fui falar dele, de repente, botar um QR Code na loja de conveniência, comecei a falar dele se tornar um licenciado. Ele falou, rapaz, gostei dessa ideia. Mas, para isso, eu preciso de orientação do meu jurídico. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com o jurídico, depois a gente faz tudo junto, então. E aí, meu amigo, nem uma coisa nem outra. Entendeu? Então, primeiro, se você está ali falando de conta de energia, vai até o final, fecha, e depois, conversando ali dentro do que o cliente te der de informação, você vai ver se ele é um candidato a ser prospectado ou não. Tá? E o que você vai aprender aqui hoje? Você vai aprender sobre mentalidade e posicionamento de um recrutador. Isso aqui eu já mandei num vídeo ali, de spoiler também sobre o treinamento, mas o que é o seguinte, a gente precisa modelar os nossos pensamentos, a gente precisa modelar as nossas crenças com relação... Ninguém vende aquilo que não compra. Se você não está confiante, convicto, se você não confia na empresa, se você não confia no produto, se você não confia em você, você não vai fazer um serviço que preste. Tá? Então, agir, se comunicar como um construtor de times. Tá? Questão de prospecção. Eu botei para gravar, gente? Não, mas está lá no YouTube também, né? A memória já está daquele jeito, rapaz. Já não lembro mais nem se eu pus para gravar, mas eu acho que eu não pus para gravar. Mas... tá gravando e está no YouTube. Está tudo ao mesmo tempo, então está tudo certo. Prospecção estratégica e lista de contatos. Como identificar, organizar e priorizar seus melhores candidatos. 3, abordagem antes, durante e depois. Tá? Os roteiros, gatilhos, técnicas, a apresentação do negócio iGreen. Como apresentar energia, telecom, porque existe uma forma de apresentar, gente, que vai gerar um recrutamento. Né? As objeções mais comuns, eu vou passar todas aqui, porque eu também estou trabalhando, eu não estou falando de teoria, eu não sou um teórico, eu sou alguém que vive isso aqui na prática, então eu estou falando, eu vivo o que vocês vivem, eu escuto o que vocês escutam, né? Um follow-up e fechamento, né? E também todo o onboard até a ativação desse novo parceiro. Então, vamos lá, né? Mentalidade, começando aqui oficialmente, né? Mentalidade do recrutador. Nessa mentalidade do recrutador, a gente precisa entender a diferença entre quem recruta e quem não recruta. Porque não é simplesmente só técnica, tá, gente? Às vezes é o posicionamento que você tem durante isso. A pessoa está dizendo assim, não está dando para ler. É por isso que está lá no YouTube, gente. Lá no YouTube eu joguei no YouTube para, de repente, vocês conseguirem verem numa televisão maior. Mas não te preocupa que eu vou mandar a tela para todo mundo, tá? Então, foca aqui, foca em mim, né? Então, vamos lá. Você tem que ter um posicionamento quando você vai recrutar uma pessoa. Não é um posicionamento de quem está pedindo um favor. Tem gente que fala, eu já escutei gente falar assim, já saí com um licenciado para ajudá-lo a prospectar, e eu já escutei ele falando assim, mas faz aí só para me ajudar. Pelo amor de Deus, gente. Se o cara não entendeu o benefício que o negócio vai ter para ele, para que ele se ajude, não vai ser para te ajudar que ele vai fazer, meu amigo. Então, a gente não está pedindo favor. Você, quando for sentar para conversar com alguém, você tem que entender que é você que está levando a oportunidade para essa pessoa. Uma oportunidade de renda, uma oportunidade de liberdade financeira, de repente, para alguém que está precisando disso. É difícil você encontrar alguém hoje que diga, está sobrando dinheiro, estou com a vida resolvida. Mais da metade dos brasileiros, gente, está negativado. Está todo mundo com a corda no pescoço. A renda média de um empreendedor no Brasil hoje é de até 2 salários mínimos. Tem gente hoje que paga um salário mínimo para o funcionário e não sobra um salário mínimo de salário para ele. Essa é uma realidade. Então, hoje a gente tem algo na mão precioso. Hoje a gente tem uma ferramenta, um modelo de negócio, onde a gente não precisa vender nada, o cara não está comprando nada. E o que você precisa despertar nele? Que nós estamos dentro de algo muito simples.
fazendo perguntas. Você conhece gente que paga conta de energia? Conheço. E você imaginou se todo mundo que você conhece que paga conta de energia, você ganhasse um percentual disso? Ele está ali imaginando, e você está induzindo esse pensamento. Porque às vezes você fica muito preso a PowerPoint, a informação, e não dá tempo nem do cara começar a pensar, né? Então, quem recusa a oportunidade não está te recusando, está recusando ao futuro dele, a uma chance grande que ele está tendo. E é isso que a gente precisa, de forma, né, muito indireta, deixar ele perceber. O seu papel é de apresentar com convicção esse negócio. Mas não é de convencer porque você está desesperado. Gente, o brilho no olho convence. Quando eu estou aqui fazendo a apresentação, né, que eu acabei de fazer uma, inclusive, a gente tem que manter um tom mais enérgico, a gente tem que chamar atenção para aquilo que às vezes o cliente não vai perceber naquele momento, ele não vai parar para pensar naquilo ali. E aí você tem que estar despertando. Uma das telas mais bobas que muita gente passa por cima é aquela primeira tela falando do Grupo Vibre da Comerc. E eu dou um foco ali, por quê? Porque eu sei que o cliente, o licenciado, ele vai ficar desconfiado. Será que isso não é uma pirâmide? Tá bom demais para ser verdade. Desconto na conta de energia, recorrência. E aí você começa a falar, e tenha cuidado, você começa a falar de cruzeiro, de gente ganhando carro, que tem um cara chamado fulano de tal que ganha mais de 300 mil por mês, e blá, blá. Você tem que ter cuidado, porque, gente, isso está fora da realidade do mundo. Às vezes você está falando com uma pessoa que, se ela tivesse 5 mil por mês de renda extra, ela estava rica. E você está ali falando de milhão. Então a gente também precisa entender com quem que a gente está falando. A gente também precisa ouvir da pessoa o momento dela antes da gente começar a falar. E você precisa ter uma postura segura, porque do mesmo jeito que segurança atrai, a insegurança afasta. As pessoas, elas compram a tua energia, a tua disposição, o teu brilho no olho. No momento que você está apresentando, você é a referência do negócio. É ela, é você que ela está vendo. Imagina aqui eu fazer a apresentação APN ou fazer esse treinamento de câmera fechada, mal vestido, com o cenário todo bagunçado aqui atrás. Você não precisa... Thiago, mas eu não tenho um cenário tão bonito. Vai para frente de uma parede branca, gente. Vários diretos meus que estão aqui, e pessoas mais próximas que trabalham comigo mais diretamente, eu chamo a atenção. A gente vai fazer um meet, abre a câmera, tá dentro da cozinha sentado e uma prateleira cheia de panela no fundo. Meu amigo, pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de discernimento. Naquele momento, tudo que a pessoa está visualizando é a percepção que ela está tendo do negócio. Pô, o cara está num negócio tão grandioso e está tá na cozinha. Vai pelo menos, encosta numa parede, vai lá, ó, tem uma parede branca, fica encostado, bota a tela aqui, o cara só vai ver o fundo branco, acabou. O que os olhos não vê, o coração não sente. É melhor parede branca do que panela ou qualquer outra coisa, né? Então, na iGreen, nós aqui temos 4 frentes hoje: energia, alta tensão e baixa tensão, telecom, seguros e solar. Placas e solar, né, relacionada à energia, a placas. Então, a gente tem um portfólio muito forte e não é possível que o cara que você tem ali na tua frente para prospectar não se encaixe em nenhuma dessas 4 soluções. Então, quem é que você precisa buscar para esse negócio? Só um minuto, gente. Então, quem é que você precisa buscar para esse negócio? O primeiro tipo de pessoa que você precisa buscar para esse negócio: quem quer renda extra. Tem conta para pagar ou quer crescer financeiramente. Por que alguém pode querer uma renda extra, gente? Eu quero uma renda extra porque hoje eu preciso ganhar mais dinheiro. As contas não estão dando. O emprego está difícil. Minha esposa está grávida, tem uma faculdade. Então, numa conversa, as pessoas falam e você vai entender. Ou, às vezes, é uma pessoa
Ela não está aperreada financeiramente, mas ela tem ambições. E o melhor tipo de pessoa para o nosso modelo de negócio é gente ambicioso. Não estou falando ganancioso. Estou falando ambicioso. Qual a diferença, Tiago? O ambicioso é aquele que quer crescer. É aquele que está insatisfeito com onde ele está. É aquele que quer sair do ponto A e quer ir para o ponto B. E o ganancioso? O ganancioso é que quer fazer isso, custe o que custar, passando por cima de quem tiver de passar. Então, existe uma diferença. Então, a melhor qualidade que alguém pode ter para que empreenda é ser ambicioso. Então, numa conversa, você vai entender o momento da pessoa. Se é alguém mais próximo, você já vai até sabendo, porque é alguém que você conhece. Pessoas que têm boa rede de relacionamento, né? Pessoas bem relacionadas, sociáveis, com influência em pastor. Tem muitos pastores dentro do multinível, né? Porque é um público excelente com esse tipo de negócio. Porque tem credibilidade, já é ouvido, né? Líderes de alguma situação, professor, síndicos, advogado, gente que tem. Agora eu estava vendo um vídeo agora há pouco de uma moça aqui, que é até da equipe do Gabriel, que ela é esteticista, era esteticista, e começou a usar a própria rede de alunos dela, que ela dava aula também, tudo, e hoje bateu, acho que é diretora executiva do negócio, em poucos meses. Então, como eu digo sempre, gente, quando Jesus foi buscar os 12 discípulos, nenhum deles, você não vai ver na Bíblia nenhum momento dizendo assim, e esse aqui era um desocupado, não estava fazendo nada, e Jesus falou, aproveita que tu não está fazendo nada e vem me seguir. Todos eles estavam ocupados, um era pescador, outro era cobrador de impostos, enfim, todo mundo ali tinha sua profissão. Então, já aconteceu comigo em uma outra empresa, de eu mostrar essa oportunidade, comentar com essa oportunidade com a pessoa, e a pessoa dizer para mim assim, mas eu não tenho tempo. Mas isso aí vai ser bom, sabe para quem? Isso aí vai ser bom para o meu filho. Meu filho não faz nada. É o dia inteiro trancado dentro do quarto, não quer estudar, não quer trabalhar. E eu falei, me desculpa a sinceridade, mas isso aqui não vai ser bom para ele, não. Porque se ele não faz nada na vida, aquele vai continuar sem fazer nada. Eu não estou atrás de quem não faz nada. Estou atrás de quem está ocupado. Então, pessoas que têm ambição, né? Já falei, não se satisfaz com o básico, quer mais e age mais. Pessoas que estão inconformadas. E uma dica que eu dou para você que já é licenciado: não transforme pobreza, não se adapte à pobreza. De repente, hoje você está vivendo um momento financeiro complicado, mas é justamente pela ambição e pela vontade de mudança que você está num negócio como esse. Então, não te acostuma, não normaliza a pobreza. Não normaliza morar num bairro ruim, não normaliza andar num carro ruim, não normaliza viver uma vida que não é a vida que você merece, a vida que você anseia. Pessoas influentes. O grande erro nosso, às vezes as pessoas estão procurando pessoas do nível dela e abaixo. Gente, não tem a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Eu mostrei aqui o vídeo do rapaz lá. Vou até mostrar de novo aqui. Do rapaz, alguém pode não ter visto ainda. Vou mostrar aqui do cara que era vendedor de bombom. Como é que faz aqui? Parar de compartilhar. Botar o vídeo. E agora eu compartilho o vídeo. Olha isso aqui, ó. Gente, sexta série do fundamental, vendedor de rua mesmo, de estar no meio dos carros, debaixo do sol. Cheguei a executivo, fui para o Cruzeiro, já passei de 5 mil reais de renda recorrente. E passei de 30 mil reais de bônus. Imagina você, com o network que você tem. Faça o que tem que ser feito, ouça a sua liderança, honre a sua liderança. O céu é o limite dentro deste negócio. Então,
Claro que a gente não pode, né, não pode menosprezar ninguém. Ah, não vou falar com esse cara aqui. Não prejulgue ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também foque em pessoas que estão em níveis acima, pessoas que são influentes. Gente, hoje, de verdade, eu já participei de empresas que, a depender do nível da pessoa, eu nem falava. De verdade. Não, isso aqui é muito, essa pessoa é muito grande para esse negócio. Só que hoje, gente, eu sou sócio do Grupo Vibra, o quinto maior CNPJ desse país. Você é sócio do Grupo Vibra, porque o Grupo Vibra é sócio da iGreen, você é dono da iGreen. Você é um licenciado, você é um sócio dessa empresa. Então, ele pode ser o que for, pode ser o bichãozão, jacu de antena, não interessa, ele é menor do que o meu negócio. Então, o que eu tenho para mostrar para essa pessoa é muito maior do que o negócio que ele tem hoje nas mãos. Isso me dá muita segurança e muita tranquilidade de falar disso aqui para qualquer pessoa de qualquer nível. As pessoas ouvem, pessoas influentes são aquelas pessoas que os outros param para escutar o que ela fala, né? Tem uma credibilidade no meio dela. E essas são pessoas excelentes para você conectar. Pessoas com senso de urgência, né? É uma pessoa que está no momento de mudança ou de necessidade, como eu já falei, vai ter um filho, está demitido, enfim. Tem pessoas que perdem o emprego e entram numa depressão e entram num casulo e fica pensando no problema. Depressão, né, são pessoas que estão presas no passado. Ansiedade são pessoas que estão presas no futuro. Nem aconteceu e ele já está sofrendo. Meu Deus, eu perdi o emprego, vou passar fome, como é que eu vou... E o cara fica naquela ali o tempo todo e não vai para lugar nenhum. E o deprimido é, ó céus, ó vida, perdi, já foi, assim, né? Então, essas pessoas não servem. A gente tem que ir atrás de quem tem senso de urgência. E pessoas que estão... Isso aqui não é um ou outro, não, tá, gente? Aqui são exemplos. Não é uma pessoa que tem que ter tudo isso ao mesmo tempo, não. Tá? São características que você vai filtrando. Ativo nas redes. Com aquela pessoa que você vê que posta, que é engajado, que tem um alcance digital legal, é uma pessoa em potencial, porque ela vai usar dessa influência para trazer outras pessoas para o negócio, para conectar novos clientes. Parte 2. Prospecção estratégica. Sua lista de contatos é o seu ativo mais valioso. Então, vamos construir essa lista com inteligência. O problema não é nem a água, o problema é que o ar-condicionado está batendo. Deixa eu só mudar esse ar-condicionado aqui, porque ele está em cima de mim. Pronto. Tomar uma água também. Então, a gente tem que... Entendam isso. O nome desse negócio aqui, quando surgiu nos Estados Unidos, esse modelo de negócio, o nome que foi dado foi Network Marketing. Marketing de relacionamento. Porque o que você tem de mais precioso para vir fazer um negócio como esse é a tua lista de contatos. E quando você recruta uma pessoa, você não está simplesmente recrutando uma pessoa. Você está potencialmente recrutando todas as pessoas que ela conhece. Por isso que você não só tem que saber aproveitar a tua própria lista, para que você possa direcionar e ajudar essa outra pessoa a como trabalhar a lista dela. Porque se você não souber trabalhar a sua, como é que você vai ensinar a trabalhar do outro? Né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, montar uma lista de 100 nomes. E como é que você vai montar essa lista de 100 nomes? Você vai pegar a agenda do teu celular e você vai doar ao Z hoje. Você vai buscar toda a tua agenda de cima a baixo e ali você vai ver que tem pessoas que você nunca nem lembrou que existiam. E você vai colocar tudo isso numa lista. Amigos e seguidores no Instagram, no WhatsApp. E entra no WhatsApp e olha todo mundo que está lá. Vai no Instagram e olha todo mundo que você segue, todo mundo que te segue. Pessoas com quem você já trabalhou em outros negócios, em outras empresas, ex-colegas de trabalho, ex-chefes, todo mundo. Conhecidos de faculdade, de cursos, de academia de ginástica, de alcoólicos anônimos, seja do que for, gente. Todo mundo de algum relacionamento que você já passou.
Eu gosto de cortar cabelo, sempre variar um pouquinho, né? Às vezes eu corto um mês no meu cabeleireiro de padrão, aí com 15 dias eu vou em outro, que eu nunca fui, para puxar assunto. Comprar carne. Compro uma carne no açougue, aqui perto da minha casa tem um açougue que eu sempre compro lá, mas às vezes eu passo na frente de outro, eu desço para comprar alguma coisa. Para quê? Para ir cavando cliente e desse cliente, né, de repente, um novo licenciado. Vizinhos, parentes, pessoas da tua comunidade, da tua igreja, do teu condomínio, os teus próprios clientes da iGreen, que já acreditam, já conhecem a empresa e o serviço. Tá, Thiago, eu fui lá, montei uma lista, deu até mais de 100. Eu tenho certeza que vai dar mais de 100. E aí você vai organizar essa lista pela temperatura. Se aquele contato é quente, morno ou frio. Certo? Tiago, o que é isso? Quente, morno ou frio? Quente é aquele contato próximo, é aquele contato que fala com você, que interage, que confia, que existe um relacionamento. Está quente, está frequente. Né? Alguém da... Ah, não falo tanto, mas é alguém que confia em você, tem contato quente. O morno é uma relação que está mais distante, que tem um certo tempo que vocês não falam, né? Enfim, está morno. E tem o frio, que é aquela pessoa que você conhece, mas nunca teve nenhum tipo de relação próxima. De repente, aquela pessoa que você só dá oi, boa tarde, boa noite ali na academia, ou que encontra no elevador, contato mais frio. E aí você vai, depois que você fizer essa relação e essa classificação, você vai começar pelos contatos quentes. Porque contato quente é confiança. E gente que confia em você acelera, o processo é muito mais rápido. Olha a diferença de você pegar a conta de energia da casa do teu pai e pegar a conta de energia de um estranho. É diferente, porque uma está quente e outra está fria. Né? E se mantenha adicionando 3 nomes novos por dia nessa lista. Você vai contactando, vai falando e vai puxando mais gente que você não falou ainda e renovando essa lista. Regra de ouro: não julgue antes de abordar. É o que eu falei agora há pouco. A pessoa que você acha que vai recusar esse negócio pode ser o melhor parceiro que você vai ter dentro dessa empresa. De repente, uma pessoa que você nunca imaginou que faria esse negócio. Rapaz, quantas vezes eu estou escutando ultimamente pessoas dizendo para mim, rapaz, eu não chamei, pensei em chamar e não chamei. Fui lá na rede social, iGreen. Ah, pensei em chamar e não chamei. Fui lá na lista, estava lá como top não sei o quê. Ah, pensei em chamar e não chamei. Tá me mandando mensagem, me chamando para iGreen. Então, gente, não julgue ninguém. Chame todo mundo para essa oportunidade, do vendedor de bombom até a pessoa do nível mais alto. Todo mundo é para esse negócio. Esse negócio ele é para todo mundo. Nem todo mundo é para esse negócio, mas esse negócio ele é para todo mundo. E só quem vai saber quem é depois que você faz. Por exemplo, tem uma pessoa que eu pensei em chamar para esse negócio, que ele era líder de uma outra empresa. Só que ele estava lá tão focado, postando sempre sobre o outro negócio dele. Eu falei, não, o cara está lá no negócio dele, não vou chamar não. Resultado, ele me mandou um WhatsApp outro dia, porque alguém chamou ele, está no negócio. Porque eu pré-julguei, eu imaginei que lá onde ele estava bom, que ele estava postando, estava movimentando, e aí não chamei. Então, o que eu falo aqui também é de experiência pessoal. Tá? Onde seus futuros parceiros estão? Onde é que você vai encontrar essas pessoas? Além dessa tua lista quente que você montou, você pode prospectar de forma ativa ou passiva. Né? Então, você vai olhar lá, né, tudo isso aqui que a gente já falou, onde é que você pode prospectar mais gente? Rede social, grupo de WhatsApp, LinkedIn, que é uma rede social especializada em negócio, na academia, igreja, curso, condomínio, grupo de pais, de escola, né, os clientes que já estão satisfeitos, indicação, né, de outras pessoas, enfim. A prospecção passiva. Poste. Como é que você vai fazer uma prospecção passiva? Poste sobre sua renda, sobre os seus resultados nas redes sociais. E as pessoas certas elas vão te procurar. Deixa o mercado também, você vai ter que ser ativo, mas também provoca a prospecção passiva. Deixa o mercado vir até você. Entendeu? As pessoas, às vezes, elas não querem fazer o que você faz, mas elas querem
ter o estilo de trabalho, de negócio e de vida que elas estão imaginando ou vendo que você tem, né? Então, posta uma renda recorrente, mas não fica aquele cara... Gente, ficar postando no Instagram que conta de luz vai subir, mês de maio é bandeira tarifária amarela, e fica só botando informação de conta de luz subindo, governo aprova reajuste, isso não vai conectar ninguém. Isso às vezes é um informe, porque você está dentro do teu negócio, às vezes você posta ali para outras pessoas que são do teu time, da tua equipe, beleza. Mas isso não recruta ninguém. O que recruta... essa semana pessoas me procuraram por causa, não apareceu o resto aqui, mas enfim, você precisa colocar coisas que você entenda. Se a pessoa vê isso aqui, quando você seja intencional, quando você for postar algo, você imagina assim, rapaz, isso aqui me atrairia? Isso aqui despertaria uma curiosidade? Né? Então, seja intencional nas tuas postagens quando o intuito for recrutar. Né? Fale de construir. Thiago, mas eu ainda não estou ganhando dinheiro, minha renda recorrente não é tão grande assim. Você não precisa falar especificamente da sua renda recorrente. De repente você bota lá. E se você parar se você parar de trabalhar hoje? Mês que vem você tem dinheiro? Eu tenho uma oportunidade para a construção de uma renda recorrente. Pronto, às vezes isso é insuficiente para fazer a pessoa parar para refletir. Rapaz, que negócio é esse aí de negócio de renda recorrente? Já imaginou você ganhar dinheiro ajudando pessoas a economizar na conta de luz? Beleza. Agora botar mês que vem bandeira amarela, meu amigo, você está simplesmente sendo noticiário, né? Não está recrutando. Vamos lá, bloco 3, né? Parte 3. Abordagem antes, durante e depois. A abordagem certa, gente, ela abre porta. Mas a abordagem errada, ela pode fechar a porta para sempre. Se você for errado, né, dependendo da forma, você pode ali deixar uma porta fechada. Então, vamos aprender a dominar os 3 momentos de prospecção, né? O antes de prospectar, o durante e o depois. Acelerar aqui, né? Ainda falta coisa aqui pela frente. Antes de abordar, você ainda vai abordar a pessoa. Né? O que você precisa? Isso aqui estou falando de contato quente, tá, gente? Não, conheci um cara aqui, sentou do meu lado aqui no consultório médico. Aí não tem jeito, é outra história. Falando aqui de via geral. Né? Vou chamar alguém ali, fiz minha lista, contato quente. Pesquisa o momento da pessoa. Veja o que ela está postando. Veja se ela está num momento de mudança, de transição, se vai ter filho, se está... Enfim, como é que está a vida daquela pessoa profissionalmente. Procure entender se essa pessoa está satisfeita dentro daquilo que ela está fazendo. Se ela já é uma pessoa que empreende, porque se já é um empreendedor, já tem essa mentalidade. Porque às vezes você vai falar com um funcionário, você vai prospectar um cara, eu faço o tráfego pago, eu passo muito por isso aqui na internet, o cara diz assim, vou ter que pagar, vou pagar para trabalhar. Aonde que você vai ouvir isso da boca de uma pessoa que é empreendedora? Porque o cara que é empreendedor, ele é acostumado a pagar e correr risco para poder crescer. Quem tem mentalidade empreendedora sabe como é que funciona. E quando eu pergunto para as pessoas quanto é que você acha que imagina um negócio como esse, é justamente para que a ficha dela caia, isso é técnica de recrutamento, que ela entenda, realmente, isso aqui vale muito mais, porque eu não estou falando de preço, gente. Estou falando de valor. Preço e valor são coisas diferentes. Então, aprenda a mostrar o valor das coisas. Tenha clareza daquilo que você vai oferecer. Defina qual modalidade faz mais sentido para aquela pessoa. Se é a energia, se é o telecom, agora o seguro, se é uma oportunidade de negócio de uma forma geral. Eu falo da oportunidade de negócio como um todo e vou jogando. Aquilo que eu considero que é o carro-chefe, que é o desconto na conta de energia, mas às vezes tem gente que eu percebo que está muito mais interessada no telecom. Eu percebo que fica muito mais impactado, de repente, agora com seguro. Usa a credibilidade do Gustavo Lima, gente. Garoto propaganda, ele é contratado para que ele transfira a credibilidade dele para o negócio que ele está mostrando. Então a gente tem agora, além de Vibra, tem Gustavo Lima. Escolha o canal certo para falar com essa pessoa.
liga ou manda áudio, né? Eu não gosto de... Hoje em dia, ninguém gosta muito de ligação, né? Então, de repente, você começa ali pelo WhatsApp para depois passar para uma ligação, mandar um áudio. Posso te ligar, né? Mas pelo menos não liga de cara, porque tem gente que fala, está me ligando, né? Então, começa ali uma pré-conversa. E assim, quando você começar o contato, vê como é que a pessoa vai te responder. Você mandou um áudio, a pessoa te respondeu em texto, continua a conversa em texto. Você mandou um texto, a pessoa te respondeu em áudio, continua a conversa em áudio, porque a pessoa já está te sinalizando como é que ela quer conversar. Então, sente ali. De repente, você falou com ela, mandou um áudio, sentiu ela mais fria, você mandou um texto, ela foi ali, sim, não. Aí você vai lá e manda aquela reportagem do Jornal Nacional. Aí ela volta e te dá uma atenção. Então, essa pessoa é mais visual. Então, você já sabe que você tem que mandar um outro vídeo, que você tem que mandar informações, porque geralmente o que é que eu faço? Se for um contato inicial, nada muito longo, tá? Manda ali uma mensagem por escrito, bota o vídeo e no final manda o áudio. Fala assim, ó, queria que você prestasse atenção aqui nessa oportunidade, essa reportagem aqui que acabou de passar no Jornal Nacional é sobre o que eu quero conversar contigo, e dá uma olhada e depois me dá um retorno. E depois do vídeo eu mando um áudio, bem pequeno, 30, 40 segundos. Então eu fiz as três coisas ao mesmo tempo. Eu escrevi, mandei o vídeo e mandei um áudio. Quando vier a resposta, eu vou entender como é que eu devo seguir com aquela conversa, tá? Prepare-se mentalmente. Não aborde com medo de levar não. Não aborde com medo, achando que a pessoa... Ah, porque a pessoa vai achar que está caro. Ah, porque a pessoa vai achar... Não, gente, vá com convicção. Você é o dono da bola. Você é o dono da oportunidade. Aborda com convicção de quem está oferecendo coisa grande. Aborda com a convicção de daquela dizer, eu tenho algo aqui na minha mão que vai mudar a tua vida. Vai com essa convicção. Porque isso passa segurança. Isso transmite segurança. O que você tem que falar na abordagem? Exemplo. Oi, Felipe, tudo bom? Eu estou aqui num projeto, né, que vem... Isso aqui não é para fazer igual não, tá, gente? Isso aqui é um contexto. Eu estou aqui dentro de um projeto que vem me trazendo um bom resultado financeiro e eu pensei imediatamente em você. Você é um cara empreendedor, você é um cara que eu acho que essa oportunidade vai ser muito boa para você. É um negócio sério que funciona, mas eu preciso te explicar. Você tem aí 20 minutos? Ah, não sei o quê. E que dia que pode ser? Gente, não fica nesse negócio de assim, vou ver. Vamos marcar. Quem diz vamos marcar, não marca nunca. Então já vamos marcar? Vamos. Que dia? Que horas? Né? Modelo 2 aqui de contato. Se for um contato, esse primeiro é um contato próximo, tá? Se for um contato próximo, você já vai diretamente. É um contato morno, então você já vai. Oi, Fernanda. Tá com tempo, né, que a gente se fala, cada um correria danada, tenho te acompanhado aí. Mentira, você nunca nem viu o WhatsApp, o Instagram da pessoa, estou te acompanhando aí, correria. Só que antes disso você já foi lá dar uma fuçada, né, para se atualizar, para poder mandar mensagem. Entrei num negócio novo de energia e estou tendo um resultado muito forte, um negócio muito diferente, disruptivo. Lembrei de você. Eu acho que faz todo sentido, tem tudo a ver contigo. Eu posso te explicar como é que funciona? Se for um cliente da iGreen, por exemplo, que já está conectado, que já está satisfeito, ou que acabou de se conectar. Oi, Aline, fico feliz que você está economizando na conta de energia, que você se conectou, que você se tornou um parceiro do nosso negócio, sinal que você entendeu a grandiosidade e a importância do negócio. Eu tenho uma pergunta para você. Você já imaginou em ganhar dinheiro indicando outras pessoas? A gente pode estar falando de cashback, dependendo do retorno, a gente pode conduzir para um cashback ou pode partir para um recrutamento. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho os 2.000. Então vamos trabalhar com cashback. Você vai economizando aí na tua conta de luz até você estar em condições de fazer esse negócio como licenciado. Muita gente está fazendo uma renda extra excelente com esse negócio. Deixa eu te ajudar. Eu posso te explicar?
Outra forma, por curiosidade. A Aline até escreveu agora há pouco aqui, né? As pessoas são curiosas, gente. E aí você foi lá na rede social e você já viu alguma coisa, né, da pessoa postando, é empreendedora, tal. Então, vi que você estava falando de liberdade financeira, vi que você falou alguma coisa de empreendedorismo, vi que você mostrou alguma coisa relacionada à renda extra. Qualquer coisa. Vi que você postou que estava fazendo um curso de empreendedorismo. Vi que você foi lá na feira do. Vi que você postou que você estava lá na feira do empreendedor do Sebrae. Qualquer coisa, gente. Você vai procurar a pessoa e você vai abordar por ali. Né? Eu tenho algo que pode fazer muito sentido para você. Posso te mandar aqui um áudio? Posso te mandar um áudio aqui rapidinho? Entendeu? Então o cara vai criar uma correlação, porque você está dizendo algo. Então, eu vi que você estava lá na feira do empreendedor do Sebrae, bacana. Eu tenho um negócio aqui que faz todo sentido para ti. Vou te mandar aqui um áudio rapidinho. Eu não gosto de perguntar, tá? Aqui no slide tem dizendo, posso te mandar um áudio? Eu não digo isso, porque quando eu pergunto, pode vir sim, mas pode vir não. Né? Então, eu já mando. Vou te mandar um áudio. Né? Depois que você abordou a pessoa, você já abordou. Aí essa pessoa respondeu com interesse. Ela está interessada. Então você vai marcar essa apresentação para o mais rápido possível. De preferência, se puder ser ali agora, você já vai. Certo? Para não deixar esfriar. O interesse, gente, ele esfria. Não deixa vou pensar no horário virar semana, não. Qual o melhor horário para você? Você prefere hoje à noite ou amanhã à tarde? Meu amigo, você já... É ou. Não, hoje à noite eu não posso dar, mas amanhã à tarde também eu estou trabalhando. Então, bora fazer amanhã à noite. Entendeu? Você já tem que dar duas opções que qualquer que seja a resposta para você é maravilhoso. Eu não pergunto para uma pessoa se ela gostou da apresentação. Eu pergunto o que mais fez sentido para você. Você se tornar um cliente e economizar na conta de energia e ter todos os benefícios, ou, de repente, você desenvolver esse negócio e fazer disso uma oportunidade de ganhar dinheiro ajudando pessoas a economizar na conta de luz. Vocês estão entendendo a diferença? E se ela disser que fez mais sentido o negócio, recrutou. Se ela disser que fez mais sentido o desconto, fechou o cliente. Agora eu digo, e aí, gostou? Legal, né? Diferente. E aí, você faz o quê depois de uma resposta dessa? Né? Então, sempre conduz para o sim ou sim. Né? Uma pergunta onde qualquer uma das respostas vai ser bom para você. Falou com a pessoa, respondeu, mas não fechou, aí você dá as duas opções de horário, como eu falei. Prefere terça, 20 horas ou quarta, 19? Se você já entendeu que para a pessoa é melhor à noite, dá dois horários ali, terça, 20 horas ou quarta, 19. Então, isso elimina a procrastinação. A pessoa não te respondeu, deixou no vácuo, né? Como diz aí a geração Z, né? Não te respondeu. Você vai aguardar. Mandei uma mensagem agora, não me respondeu. Você vai aguardar aí umas 24 horas e aí você manda um áudio curtinho. Áudio tem taxa de resposta maior do que texto. Por quê? Porque no áudio, às vezes o texto ele não expressa às vezes não, o texto não expressa a emoção. Então manda um áudio curtinho. E as pessoas são curiosas. Às vezes ele vai querer ouvir o áudio para saber o que é que tem ali. Vai acabar ouvindo, né? E vai funcionar melhor do que simplesmente mandar um texto. Aí o cara pode ignorar o texto também. Tem uma estratégia que o pessoal diz que manda uma mensagem e apaga, né? Aí o cara vai chamar assim, o que foi que tu apagou? Mas, enfim, cada um usa das suas estratégias. Eu prefiro outros tipos de estratégias. O cliente falou para você que não tem interesse. O prospecto, no caso, falou para você que não tem interesse. Aí você tentou puxar para cliente. Vamos pelo menos o desconto, pelo menos um teleconte, dou o primeiro mês grátis. Aí você vai tentar converter ali, pelo menos para cliente. Mas não deu tudo errado. Agradece e mantém essa relação e vai acompanhando. De vez em quando, manda uma reportagem, manda alguma coisa que vai fazer, de repente, ele ficar mais confiante e mudar a direção. Né? Então, o cliente não tem interesse, faz parte, tá, gente? As pessoas que mais conectam
os que mais recrutam dentro dessa empresa são os que mais tomam não. Se você vê uma pessoa que lá no ranking que recrutou 10 esse mês, mas você pode ter certeza que ele não falou com 10. No mínimo, ele falou com uns 30. Mas no mínimo, se ele for muito bom, ele falou com uns 30. Então, não, ele faz parte. Porque se todo mundo que você falasse dissesse sim, meu amigo, não tinha mais ninguém, tinha acabado a população do planeta já. Então, tudo bem. Se um dia quiser saber mais alguma coisa, pode me chamar, estou aqui à disposição, as portas ficam abertas, isso vai deixar ali o vínculo, tá? Métrica de saúde. Um recrutador de alta performance faz pelo menos 5 abordagens por semana. Gente, a consistência, eu falei isso ontem, a consistência vence o talento. Não adianta você ser muito bom e não fazer nada. Agora, se você é consistente, as pessoas acham que os grandes recrutadores eles têm talentos excepcionais, eles têm habilidades que quase ninguém tem. Às vezes, sim, mas eles também são consistentes no contato. Porque não adianta ter o talento e não pôr em prática. Então, talento, constância vence talento, na repetição. E às vezes você vai ter que pagar o preço de fazer errado para aprender a fazer certo. E modela o teu discurso. Ah, toda vez eu falo isso e a pessoa fala a mesma coisa. Então, você tem que mudar o que você está falando para mudar o que você vai ouvir. Eu, quando comecei a trabalhar com energia, eu falava que era desconto, que era de graça. E eu escutava sempre as mesmas coisas. Mas por que é de graça? Por que tem desconto? De onde é que vem esse dinheiro? Como é que essa empresa consegue pagar? Eu falei, não posso mais estar falando isso. E hoje eu falo, você vai ter você vai comprar 1 kW mais barato. Aí a pessoa entende, não é de graça, é mais barato. E aí o ser humano está mais fácil a entender que é mais barato do que alguém está dando alguma coisa de graça para ele. Então tudo é a forma de colocar as palavras, tá? Apresentação de negócio. Agora você vai apresentar o negócio. Você tem um portfólio poderoso aí na tua mão, né? Então saiba como apresentar cada frente com autoridade e estratégia. Acelerar aqui, que era para a gente estar terminando no máximo 7h30. Vamos lá. 4 frentes à mesma oportunidade. E vocês veem que quando eu apresento, o que é que eu falo lá? Quanto é que vocês acham que vale isso aqui? É ancoragem, gente. Eu abro o site, boto lá franquias de energia solar e mostro franquia de 29 mil, de 40 mil, de 30 mil. Porque isso é ancoragem. Tem uma história de um cara que tinha uma relojoalheria de relógios mais baratos, relógios de média de 10 mil, 5 mil, 2 mil reais. E ele foi lá na vitrine e botou um Rolex de ouro, de 100 e tantos mil reais. E aquele relógio já estava lá há anos na vitrine desse cara. E o amigo dele perguntou, rapaz, por que você nunca tirou esse relógio daí? Você nunca vendeu ele? Falei, ele eu nunca vendi, mas ele me ajuda a vender os de 2 mil, os de 4 mil o tempo todo. Por quê? Porque quando o cara olha o negócio de 100 mil, quando ele olha o de 2 mil, meu Deus, mas é barato. Eu já passei por isso. Ainda hoje eu comento isso com a minha esposa. A gente foi lá no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e a gente foi numa loja da Chanel. E, na época, isso já tem alguns anos, ela olhou uma bolsa na Chanel, e essa bolsa ela custava 30 mil reais. A gente olhou, ela foi, olhou, tal, tal, e saímos da Chanel. E no mesmo corredor, mais na frente, lá no Shopping Iguatemi, na Faria Lima, tem uma Louis Vuitton. E a gente entrou na Louis Vuitton. Resultado, comprei 2 bolsas achando a coisa mais barata. Porque cheguei na Louis Vuitton, a bolsa era 12, 15. Eu falei, meu Deus, com 30 mil aqui eu compro 2. Tá barato demais. E depois que eu saí de lá, eu falei, rapaz, mas eu tô achando 30 mil, tô achando 15 mil na bolsa barato. É ancoragem, gente. O cérebro trabalha dessa forma. Entendeu? Então, 4 frentes, uma oportunidade. Se aqui tem energia elétrica para dar desconto, você tem o telecom, você tem seguro veicular, você tem a parte de energia. Então, no momento que você estiver conversando, normalmente as pessoas ficam mais inclinadas à facilidade do desconto na conta de luz, porque as outras coisas são coisas mais normais, né? Mas esteja ali sensível a sentir a reação do cliente, né? Outra coisa que as pessoas gostam muito é a conexão solar.
porque também tem a facilidade do ser de graça, de entregar o sistema sem pagar nada, de já economizar e depois... Então, as pessoas gostam da facilidade, gente. Tudo aquilo que é diferente, que é mais fácil, né? Que tem um benefício maior, é aquilo que geralmente as pessoas se conectam e entendem. Isso é tão fácil que se eu sair para vender isso aqui, eu ganho dinheiro. Essa é a percepção que você tem que passar, né? Então, se eu ficar... Se a iGreen hoje fosse um negócio só de painel solar, de vender painel e ganhar 10%, você estaria fazendo esse negócio? De verdade? Não estaria. E por que a gente está aqui? Para colocar desconto sem custo nenhum para o cliente e formar uma renda recorrente. Por quê? Porque isso é o diferente. É mais fácil encontrar pessoas, né, que se visualizem fazendo isso, ganhando dinheiro, do que vendendo uma placa ou até um seguro. Sempre, e tenha tudo, tá, gente? Tenha o teu seguro do carro da iGreen, tenha o teu telefone da iGreen, tenha a tua conta telefônica, ou a tua conta de energia conectada, tudo aquilo que você puder. Aqui da minha casa eu não tenho, porque eu tenho painel solar, né? Mas o meu telefone hoje, eu nem tenho segundos, o iPhone nem aceita 2 chips, então minha linha hoje é a iGreen Telecom. E eu nunca tinha tido telefone pré-pago na minha vida, mas é o meu negócio. O seguro do meu carro vai ser o da iGreen. Ah, mas ficou mais caro. Não estou dizendo que ficou, estou dando um exemplo. Ah, mas ficou mais caro. O problema, meu amigo, é o teu negócio. Como é que você vai chegar num cliente e ele vai dizer, o seguro do teu carro? Não, mas o meu é da Mafre. Pô, quer dizer, tu vem aqui me vender Mafre e vem me vender a iGreen Seguro e o teu é da Mafre? Explora a imagem do Gustavo Lima. Isso passa uma credibilidade, porque é um dos maiores artistas do país. Não ia colocar o nome dele em qualquer lugar, né? Sempre entre pela energia. É mais fácil, pela assinatura de energia. É mais fácil, é mais rápido. Usa as outras frentes para ampliar o teu ticket, para fidelizar, né, o teu cliente ou o teu parceiro, mas sempre a assinatura de energia começa por ali, que é o mais fácil. A não ser que o cliente te diga, não, eu quero botar placa, mas aí você começou pelo outro, o cliente te deu a direção, tá? Como é que você vai estruturar uma apresentação que converta as pessoas? Primeiro ponto é fazer conexão com essa pessoa. Comece pelo problema, não pelo produto. O que é isso, Tiago? Qual é o problema, gente? Conta de energia está cara, né? Está pagando quanto de luz? A maioria vai dizer, rapaz, isso é um absurdo, o governo desse só faz gastar e a gente só se arrebenta, é imposto. Aí o cara já começa, meu. Já botou tudo para fora. Né? Já te deu todas as dicas. Então, começa sempre pela dor, pelo problema. A gente está levando solução. Então, isso vai criar uma conexão. Contexto. Fez a conexão, agora você vai contextualizar. Rapaz, mas você está acompanhando a história do mercado de energia, o mercado vai abrir. Isso que eu já faço na PN. Você está contextualizando na cabeça da pessoa um mercado que ela não sabia. Oportunidade só é oportunidade para quem está preparado para ela. Sorte é quando o preparado encontra a oportunidade. Então, você primeiro tem que fazer a pessoa entender que existe uma oportunidade ali escondida. Ah, eu vou te ajudar, você vai botar desconto na conta de energia das pessoas. Talvez não seja suficiente. Você sabia que o mercado vai abrir? Você sabia que hoje a maior parte das grandes empresas do país já está no Mercado Livre, que agora vai vir para a pessoa? Imagina a quantidade de gente. Você sabia que isso aqui que eu estou te apresentando hoje é opcional, mas no dia que for obrigatório, se você já não se antecipou, você perdeu a oportunidade. Eu conto para as pessoas a minha história com Bitcoin. Eu fiz milhões, fiz fortuna com Bitcoin. E aí eu digo, foi por estar no lugar certo, acreditando que eu tenho um resultado que eu tenho. Ah, Thiago, mas eu não ganhei dinheiro com Bitcoin. Não importa, uso o Bitcoin como exemplo. Então, você conhece o Bitcoin? Imagina aí se tu tivesse comprado. Rapaz, eu tive a oportunidade. Todo mundo fala isso. Rapaz, eu tive a oportunidade de comprar esse negócio desse Bitcoin, eu não acreditei. Cara, o Bitcoin é muito bom. Porque sempre, 99% das vezes, a pessoa vai contar alguma história que teve uma oportunidade com o Bitcoin e não acreditou. Você vai dizer, pois agora está nascendo um novo Bitcoin. Abertura do mercado de energia. É claro que você tem que sentir. O que eu estou falando aqui, gente, não é regra, não, tá? Se uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais simples, ela talvez não saiba o que é Bitcoin, tá? Então, contextualiza. Solução. O que a iGreen oferece e como funciona na prática?
Você vai construir... né, qual foi a analogia que eu fiz por ser economista? Eu vou criar um fundo onde as pessoas vão depositar a conta de energia e esse volume, essa carteira de energia vai me dar um rendimento. Eu vou ter rendimento da conta de energia dos outros. Então, procura fazer uma conexão e mostrar o tamanho da oportunidade. Quanto é que você paga a conta de energia? Quantas pessoas você conhece que paga? Assim, de média, esse povo mais próximo a ti, tu acha que isso aí daria quanto? Somando o pessoal que tu conhece, empresas que tu conhece, quanto é que esse povo deve pagar de energia? Rapaz, sei lá, 1 milhão, 100 mil, sei lá. Pois é, imagina tu ganhando um percentual disso, só ajudando essas pessoas a economizar. Então, acorda a pessoa para a oportunidade. O que menos interessa numa apresentação de negócio, gente, é o slide. Eu faço uma apresentação mais ou menos padrão, porque eu não sei quem está me ouvindo, e ali está tudo misturado. Mas você tem a oportunidade de passar, quando é no 1 a 1, você tem a oportunidade de passar, de ser mais assertivo. Por isso a importância do fechamento depois que você põe na minha apresentação. Que quem conhece é você. Você tem que usar essas técnicas aqui para fechar, por mais que tenha sido eu que tenha apresentado. Próximo passo, convite claro para começar o negócio. E aí, vamos começar? Ah, vou pensar. Você concorda que se você vai pensar é porque você está com dúvida? Onde é que está a tua dúvida? Me fala aqui que eu consigo te ajudar. Tem que ser assim, gente. Tem que partir para o fechamento. Você está treinado para vender. O prospecto não está treinado para não comprar, não. Se o cara não é treinado para não comprar e eu sou treinado para vender, como é que eu vou perder uma conversa dessa? Entendeu? Então, vai para o fechamento. Ah, vou falar com a minha esposa. Cara, bacana. Eu também sou desse jeito, sabe? Eu não gosto de tomar nenhuma decisão sem falar com a minha mulher. Você está criando um rapport, né? Você tá trazendo você está criando uma empatia ali, uma conexão. Cara, eu sou do mesmo jeito. Tenho que falar com a minha mulher também. Mas assim, deixa eu te dizer, quem entendeu, quem apresentou a oportunidade fui eu. Não me incomodo de apresentar novamente para vocês dois. Então, eu já conheço, já entendo. Se você for contar para ela, vai dar problema. Então, me dá a oportunidade de apresentar de novo para vocês dois juntos. Pronto. Aí, se o cara fala assim, não, esse negócio aí é multinível, aí você vai dizer, mas por quê que você está perguntando se é multinível? Não, porque esse negócio de multinível, para mim, tudo é pirâmide, isso aí é picaretagem e tal. Não, isso aqui não tem nada a ver com multinível. Isso aqui você vai entrar, você vai ser um licenciado de uma empresa, Grupo Vibra, Gustavo Lima, blá, 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 e você pode montar um time comercial a partir de você. Não tem nada a ver com multinível. Aí, outra pergunta. Ah, isso aqui é multinível? Não, mas por que você está perguntando se é multinível? Rapaz, eu tenho um amigo meu que fez multinível, ganhou muito dinheiro, rapaz. Rapaz, pois isso aqui vai dar certo, porque isso aqui é multinível. Vamos aproveitar e chamar esse teu amigo também. Vocês estão entendendo? A gente precisa conversar, precisa entender. Antes de responde a pergunta quanto a pergunta para você entender o que é que você precisa responder. Fale mais da pessoa do que da iGreen. Dá mais atenção, escuta mais do que fala. É mais sabe ouvir do que falar. Eu adoro quando eu sento com uma pessoa que ela não me deixa nem falar. Aquele povo que conversa, fala, porque enquanto ele está falando, ele está me dando todas as pistas de por onde eu tenho que ir, onde é que estão as dores. Então, fique atento a tudo que você está ouvindo. Use os números reais da tua experiência, os números da empresa, conta a tua história. A depender do nível da pessoa, conta a história de alguém. Está falando com um cara humilde? Coloca. Por que eu coloco o vídeo do vendedor de bombom, gente? Porque a reunião é genérica. O cara lá do sinal, porque é genérico. O cara que é muito mais humilde, ele vai dizer, rapaz, se esse cara conseguiu, eu consigo. Porque ele está no mesmo nível que o meu, ou numa situação até pior. E o cara que está no nível muito alto vai dizer, rapaz, se um cara desse aí está ganhando dinheiro, que imagina eu, que sou muita coisa na cabeça dele lá. Então, mas se você já conhece, é um contato quente, você vai mais assertivo, dando um exemplo que tem mais a ver com a vida daquela pessoa. E o último aqui, nunca peça desculpas pelo negócio, apresente com orgulho. Quer pedir desculpa pelo negócio? Está justificando. Ah, mas isso aqui é assim por causa disso. Ah, não, meu amigo, apresenta a oportunidade com segurança. Você está apresentando a oportunidade que vai mudar a vida da pessoa.
E agora nós vamos, para finalizar aqui, para as objeções mais comuns. Quais são as objeções mais comuns, gente? Objeção não é rejeição, tá? É pedido de informação. Se o cara perguntar, mas é pirâmide, ele não está dizendo que não vai fazer porque é pirâmide, ele está te pedindo uma informação para saber se é. Então, objeção não é rejeição, objeção é pedido de mais informação, por isso você tem que estar preparado, por isso que você tem que estar capacitado. E parabéns mais uma vez para quem está aqui hoje. Saiba o que responder em cada situação. Vamos lá? Nas objeções aqui mais frequentes, não, essa aqui é campeã. Não tenho tempo. Aí você vai dizer o quê? Eu entendo, mas o nosso modelo de negócio, você vê que coincidência eu estar falando aqui contigo. O nosso modelo de negócio é justamente para quem não tem tempo. Porque você tem 24 horas no dia. E você vai fazer dentro do tempo que você tiver. Você começa no tempo que você tem, 2 horas por semana que seja. Isso já vai te trazer resultado. O importante é começar. O mercado ele vai abrir contigo ou sentigo. As pessoas que estão economizando na conta de luz, que ainda não estão economizando na conta de luz, se você não falar, alguém vai falar. Você concorda? Uma oportunidade como essa aqui não vai ficar escondida por muito tempo, que já está todo mundo sabendo. Você já ouviu falar em Bitcoin? Ah, já. Pois é. Hoje está todo mundo sabendo, mas você tem dinheiro para comprar quantos? E lá atrás, quando era centavo, que você podia ter comprado um monte, você não comprou, você não se posicionou, você deixou para depois. Então, bora começar com o tempo que você tem. Ah, mas eu estou sem tempo. Alguém escreveu uma frase aqui, aí você tem que ter cuidado com as respostas que você dá para não ofender a pessoa. Mas se for uma pessoa que é mais próxima a mim, eu falo, amigo, então se você está sem tempo, você deve estar muito bem financeiramente, né? Está muito ocupado, trabalhando, está ganhando muito dinheiro. Não, não estou não, meu. Estou sem dinheiro, mas também não tenho tempo. Cara, você para pensar comigo. Se você está sem tempo e está sem dinheiro, a conclusão que eu tenho, com todo respeito, é que você está investindo o teu tempo em algo que não vale a pena. Porque se está sem tempo e sem resultado, você está colocando o teu tempo em algo que não está tendo fruto suficiente para aquilo que você precisa. Por que você não para dar uma olhada aqui nesse negócio com mais calma? Eu vou te ajudar, tá? Então, gente, é condução. A conversa vai gerando, né? Você vai... Ah, isso aqui parece uma pirâmide. A segunda que eu mais escuto. Então, eu vou dizer para ele, cara, eu também pensei a mesma coisa, tu acredita que isso aqui era pirâmide, esse negócio de botar gente, comissão, mas a diferença aqui é muito simples, pirâmide não tem produto. Aqui tem. E o primeiro, se for golpe aqui, meu amigo, só se for golpe espiritual, porque ninguém bota R$1 nesse negócio. O cliente não bota nada, é só benefício para o cliente. Então, aqui, conta de energia paga todo mês, você está prospectando o cliente, aí você vai mostrando para ele. Não adianta brigar com o cliente. Ele está pedindo informação. Eu posso te mostrar a diferença? Você concorda? Ah, porque tem que botar gente para ganhar dinheiro. Você concorda que todo negócio, se parar de entrar gente, o negócio quebra? Você já pensou se no cinema parar de entrar gente, o que é que acontece? Uma concessionária de carro que para de entrar cliente? Então, todo negócio é feito com gente. Então, você tem que ter a expertise, o jogo de cintura. Ah, mas eu não quero incomodar a minha rede de relacionamento. Beleza, mas você concorda comigo que você só incomoda se você levar algo ruim? Quantas pessoas estão em busca de oportunidade como essa? Quando você leva desconto, você não está incomodando, você está levando economia, você vai botar dinheiro no bolso do cara. Você acha que é melhor continuar perdendo esse dinheiro todo mês para a concessionária, perdendo para a concessionária? As pessoas fazem para não perder. Você acha que é melhor estar perdendo esse dinheiro para a concessionária ou se posicionar aqui e esse dinheiro sobrar no teu bolso? Ou fica para você ou fica para ela, meu amigo. Não tem terceira opção. Você está me dizendo que você prefere dar para a concessionária do que ficar com esse dinheiro para você? É por aí. Então, você está fazendo um favor para a pessoa, não é o contrário. Ah, mas eu não sei vender. Rapaz, esse negócio foi feito para gente igual você, igual a mim, que a gente não sabe vender. Porque aqui a gente não está vendendo nada, está levando só um benefício. A gente nem tem cliente aqui, é todo mundo beneficiário. Você apresenta para quem confia em você, para as pessoas próximas a você. Você não precisa ter técnica de venda para falar com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu vizinho. Então não precisa saber vender. E você vai ser preparado, você vai ser capacitado.
Ah, mas eu já fiz negócio de multinível, já fiz Rino D, isso aí parece isso, parece aquilo, não funciona. Rapaz, faz todo sentido o que você está me dizendo, e você tem todo sentido de estar desconfiado. A diferença é que a iGreen, a gente trabalha com produto essencial, não é moda, não é momento. Conta de energia todo mundo paga e paga todo mês. Você concorda comigo que você não precisa saber vender? Você concorda que essas outras empresas aí você tinha que vender? Diziam que tinha renda recorrente, mas não existe. Mas aqui de fato é recorrente. A gente não precisa estar convencendo ninguém que economizar é bom. É simplesmente mostrar oportunidade. Gente, é saber conduzir. Ah, eu vou pensar. Claro, mas enquanto você pensa, qual é a tua maior dúvida? O que ainda não está claro para eu te ajudar aqui? Às vezes, mais resposta resolve a dúvida, né, gente? Eu vou pensar, acaba. Preciso de dinheiro para começar. Ah, não tenho os 1997. Aí você vai tentar dizer, rapaz, arruma esse dinheiro e vamos tentar recuperar em 10 dias, vamos correr para recuperar em 10 dias. Passa no cartão de crédito, divide. Você concorda comigo que se a parcela é 197? Você concorda comigo que, de verdade, se você fizer o mínimo de esforço possível, você consegue gerar esse 197 a partir desse negócio? É uma opção. Depende do modelo de entrada. Você pode. Eu costumo dizer o seguinte: aqui tem 3 formas de você entrar. A primeira é você pagando 1997. A segunda é a empresa te pagando para você fazer o negócio. Você bate a meta dos 10 dias, ela te pagou. Então você foi pago para fazer o negócio. E a terceira é fazendo de graça, indicando. Entra como cliente, começa aí no cashback, já já você ganha dinheiro. Porque o fato de você não ter dinheiro, você concorda comigo que se hoje você não tem condições de arrumar 1997, é porque essa oportunidade é para você? É justamente para nunca mais na tua vida te faltar 1997 que você precisa fazer esse negócio. Então, gente, dinheiro, preço e valor são coisas diferentes. A gente está tendo a facilidade do boleto, que vai acabar a qualquer momento, era para ter acabado dia 1º de maio. Então, corre, vai para os fechamentos do boleto, gente. O boleto fica ali R$ 500. O que mais importa, o custo de entrar é bem menor do que o potencial de ganhos. É isso que você tem que deixar claro na cabeça das pessoas. É o quanto elas podem ganhar com essa oportunidade. E ela vai entender que é muito mais do que 1997. Então, você mostrou valor. Você não está falando mais de preço. Não conheço ninguém que pague conta de luz. Vai que o cara sai com uma dessa. Conta de luz cara, né? Conta de luz alta, né? Conta de luz qualquer. Ah, não conheço ninguém que tem conta alta, não. Então, na verdade, meu amigo, todo mundo tem conta de luz. E todo mundo que tem conta de luz quer pagar menos. Eu tenho certeza que você tira aí 10 nomes que querem economizar. De repente, a conta dessas pessoas não é alta, mas elas conhecem outras pessoas e podem te indicar. Aí explica o cashback. Já tenho emprego, não preciso de mais nada. Estou satisfeito. Ótimo. Isso significa que você, por ter emprego e não estar precisando de grana, você não vai depender disso aqui para sobreviver. Então, você vai construir isso aqui de uma forma mais seletiva, mais assertiva. Porque no trabalho que você está hoje, se você parar, você ganha quanto? Tem que ter resposta para tudo, gente. Ah, mas minha família não vai gostar não desse negócio aqui, minha mulher ou meu marido, tenho que falar com eles. Rapaz, entendo. O que costuma mudar a opinião da tua família, sabe o que é? Resultado. Então, conta comigo, nós vamos trabalhar. Não precisa você nem chamar eles agora. Vamos trabalhar, vamos construir um resultado. E com o resultado, meu amigo, a gente resolve esse problema. Ah, isso aí é muito complicado, energia, e tal. Rapaz, isso aqui é mais simples do que você imagina. A iGreen, ela vai te dar todo o suporte, vou te colocar em grupo de WhatsApp, eu vou estar aqui, linha ascendente, tal, a iGreen Academy, apresentação todo dia, enfim, passa toda a segurança, toda a estrutura que você vai dar para aquela pessoa, porque realmente é tudo muito novo. E mostra para ela que ela vai ter apoio. Ah, eu não tenho perfil para esse negócio. Fechando aqui a 12ª objeção que a gente mais escuta. Eu não tenho perfil para esse negócio.
quer que você vai dizer para a pessoa, mas qual é o perfil que você acha que a pessoa tem que ter para fazer esse negócio? Entendeu? Na iGreen, os melhores parceiros que a gente tem hoje dentro da iGreen são pessoas comuns, igual a mim, igual a você. Exatamente do mesmo jeito que você pensava, eu também pensava, que esse negócio aqui não era para mim, que eu não tinha perfil. Então, vai sempre criando ali uma conexão com o cliente, gente. Nunca bate de frente, nunca diverge. Vai concordando e manobrando a situação. Follow-up e fechamento. Estamos acabando. Gente, a maioria das parcerias talvez não feche na apresentação que eu faço. Por isso, você vai ter que fazer o follow-up, você vai ter que ir atrás para fazer o fechamento usando todas as técnicas que eu já mostrei aqui. É no acompanhamento que você vai dar depois da minha apresentação que vai vir o fechamento, na maioria das vezes. Eu sei que o apresentador é bom, mas normalmente é depois você que vai ter que ir lá. Aí tem gente que bota o cara na minha apresentação e manda. E aí, gostou? Ah, vou pensar. Tá bom, qualquer coisa me chama. Não é assim que é para fazer. O dinheiro está no acompanhamento. Como é que você faz esse acompanhamento sem ser chato? Depois da apresentação, manda mensagem. E aí, o que você achou? Ficou com alguma dúvida? Isso aqui, você precisa... Isso aqui é o que está escrito lá no manual, né? Mas eu tenho a dizer para vocês que eu não faço dessa forma, tá? E aí, o que mais fez sentido para você? O que você mais gostou? Da economia ou da oportunidade? É assim que eu faço. Eu não pergunto se o que achou e se gostou. Eu pergunto o que mais gostou. Passou mais um tempo, não saiu nada. Manda uma coisa mais concreta. Manda um resultado de alguém. Manda uma reportagem. Reportagem do Jornal Nacional. Ó, a gente saiu até no Jornal Nacional já. Ou então manda uma outra reportagem, de caso que eu sempre mostro do Jornal Nacional na apresentação. Um depoimento de alguém, alguma coisa que você catou da convenção lá no Instagram da empresa, um áudio, um print do grupo de um cliente satisfeito. Vai esquentando ali, não vai deixando passar muito tempo. Passou mais um tempo, chama a terceira vez. E aí, eu entendi, você está avaliando, né? Mas você tem alguma dúvida que eu possa te tirar? Não desaparece, gente. Ah, mas eu vou ser chato. Problema, é melhor um chato que recruta do que um cara legal que não recruta ninguém. Passou mais um tempo? Ainda não fechou? Então muda o ângulo de ataque. Né? Oferece ele se tornar um cliente. Cara, vamos botar a tua conta de energia primeiro? Vamos entender o negócio. Ah, mas eu tenho placa solar. Então me indica algumas pessoas. Vamos fazer aí um cashback. Faz um clube de benefícios. Faz pelo menos um clube de benefícios para o cara lá, 19, o primeiro mês é de graça. Bota o cara no clube de benefícios e faz ali o cashback sustentável lá e só, vamos gerar um cashback aqui para ti, para tu ir sentindo o negócio, sem pagar nada, sem custo. Porque às vezes o cara não quer ir para a iGreen Telecom e não tem como conectar energia. É clube de benefício. No último dos casos, tá, gente? É quando o negócio está ficando difícil, quando está se fechando as portas. E passou aí mais de 30 dias e não fechou, a única coisa que vai te restar fazer é manutenção desse relacionamento. De vez em quando, você não abandona, né? Curte o cara lá no Instagram, faz um comentário. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, como é que você faz um fechamento com naturalidade? O fechamento não é para você ir não é para atacar. Está escrito aqui, o fechamento não é um ataque. É uma consequência natural de um processo bem conduzido. Eu tento já deixar meio caminho andado para vocês lá na apresentação que eu faço. Eu acredito que vocês estão percebendo que muito do que eu estou falando aqui eu já uso de técnica na apresentação. Se passou pela minha PN, já vai chegar na tua mão mais ou menos, vai chegar na beiradinha, só para você empurrar. Tá? Então, quando você receber percepção inclinação positiva, seja direto. Faz sentido para a gente começar quando? Vou te mandar meu link aqui. Já faz o teu cadastro. Manda o teu link. Ah, não tenho como pagar agora. Já faz o teu cadastro, porque o cara já está se comprometendo. Você já amarrou ele ali, ele já está cadastrado no teu link, já foi. E vai correr atrás do pagamento.
Identifique a última dúvida que bloqueia e destrua essa dúvida. Veja se o cara te fala o que é que está aprendendo. Rapaz, pode perguntar o que é. Às vezes é a história da pirâmide. Se alguém falou, rapaz, esse negócio de pirâmide. Então, tenta cavar isso aí. Ofereça o seu suporte pessoal. Eu estou junto com você aqui no começo, você não vai andar sozinho. Tem suporte, tem grupo de WhatsApp. Defina o próximo passo imediato. Hoje mesmo a gente faz o teu cadastro. É rapidinho. Já vou te colocar num grupo, já vou te direcionar. Amanhã já vai ter treinamento. É importante que você já entre agora, que amanhã vai ter um treinamento. Se ainda não fechar, respeita, mantenha a relação, né, e tenta ficar aquecendo isso aí. O onboard e ativação do parceiro. Tá acabando, hein? Eu tô atrasadíssimo para o compromisso que eu tinha aqui, que era 7 horas. Mas vamos lá. Onboard e ativação do parceiro. Recrutar, gente. Você recrutou, você fechou. O recrutamento ele é só o começo. O que você faz nas primeiras 72 horas vai definir se esse parceiro vai desaparecer ou vai produzir. Eu vejo que tem gente que é muito bom de recrutar, mas a rede não anda, a rede não evolui. Às vezes você vê cara aí que tem não sei quantos diretos. Ele acaba conseguindo crescer no negócio porque ele jogou um monte de semente e a que conseguir frutificar vai dar um resultado para ele porque ele recruta muito. Mas se ele fosse mais atencioso com o que ele traz para o negócio, talvez o resultado dele fosse mais rápido e muito melhor. Talvez não, com certeza. As 72 horas vão definir tudo, gente. As primeiras 72 horas, você pode até ter feito o mais difícil, aparentemente, que é conseguir fechar a pessoa. Mas se você não conduzir essa pessoa para que ela se mexa, dificilmente, depois das 72 horas, ela vai sobreviver. Ela vai esmorecer. Então, o que é que você precisa fazer? Cadastrou, parabeniza, valida a decisão. Por que a gente está fazendo uma programação diária? A PN, terça, quinta e sábado. A empresa faz segunda, junto com o start e apresentação. Terça, quarta e sexta tem treinamento. Domingo tem mentalidade com o Royal. Por que eu encaixei nas outras? Para o cara estar ocupado, para o cara estar envolvido. Joga no WhatsApp, cava indicação, me ajuda a te ajudar. Faz o primeiro direcionamento com a pessoa. Faz o primeiro contato. Ajuda ele a conectar o primeiro cliente. Ensina ele a subir a própria conta. Porque se você largar o cara nas primeiras dificuldades, isso aqui não dá para mim não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, está dando devolutivo o tempo todo. Então, parabeniza, valida a decisão imediatamente. Você tomou uma das melhores decisões da tua vida. Eu estou aqui 100% contigo. Conta comigo. A pessoa mais interessada no teu sucesso tem que ser você. Mas a segunda sou eu. É isso que eu falo para todo mundo. Falo e faço, né? Porque só falar também não adianta. Apresenta a plataforma, apresenta o aplicativo, mostra lá o site, back-office, como é. Ensina, gente. Mostra onde está o iGreen Academy. Não conta que ele vai assistir o iGreen Academy sozinho. Porque a maioria nunca nem entrou, nem vai entrar. Então, assume o papel e ensina. Você está investindo no teu negócio. Se essa pessoa decolar, se essa pessoa funcionar aqui, você vai ser o maior beneficiado. A gente aqui ganha com sucesso, não é com cadastro de pessoas. Ajuda ele a montar a lista de nomes. Pelo menos 20 nomes logo. Não deixa para amanhã, vai no mesmo dia. Meu irmão, vamos aqui montar uma lista aqui, 20 nomes rapidinho. Mãe, irmã, pai, vizinho. Aproveita, entusiasmo é combustível. O cara está animado, ele acabou de entrar. Faz o primeiro convite junto com ele. Para recrutar um novo, esteja junto. Guia totalmente a primeira abordagem. Eu falo para o cara, ó, vai me botar aqui para falar com a pessoa. Tu vai só balançar a cabeça e concordar com tudo que eu falar. Não fala nada, pelo amor de Deus. No final, tu fala que tá bom, que gostou, que tá dentro, deixa que eu conduzo. E ele vai vendo você fazer. E depois você faz uma, deixa ele fazer. Quando ele for fazer a prova, quando ele se sentir apto a fazer, você acompanha. Porque se ele fizer besteira, falar besteira, você está ali depois para corrigir. Até porque o convidado,
Ah, Thiago, e se eu falar besteira? O convidado não vai saber que você falou besteira. Ah, mas eu falei que alta tensão era cliente 220, baixa tensão era 110. Ele também não está sabendo que tu está falando besteira, então tá tudo certo. Depois tu corrige ali no final, explica, não, alta tensão é isso, pode... Então, gente, tem que fazer. Tem que pagar o preço. Ah, e se eu falar besteira? Vai falar uma vez, vai aprender que é besteira e não fala mais. Mas conduz, ajuda, esteja do lado da tua equipe. Porque se tu deixar o cara sozinho, ele vai só errar, até cansar, até desanimar. Primeiros passos com apoio geram confiança. Ele vai ficar confiante no negócio. Ajuda ele a ter o primeiro resultado o mais rápido possível. Gente, sucesso é uma velocidade. As pessoas, elas são imediatistas. Então, tenta correr uma venda, um cadastro, ajuda ali numa reunião, ajuda a botar na live, ajuda no treinamento, ajuda a conectar um telecom, ensina, esteja próximo nos primeiros passos. Foca nisso, que se a pessoa tiver resultado no começo, por menor que ele seja, ela vai se animar. Tem gente que manda mensagem para mim aqui quando sobe R$7 de um telecom, que parece que ganhou na Mega Sena. Mas é empolgação. Isso é bom, porque a pessoa está sentindo, ela já está prospectando. Isso aqui foi 7, e se forem 1.000? E se for uma equipe? Como é que você mantém um parceiro ativo nesse negócio? Reconhece cada resultado, parabeniza. Cara, parabéns pelo primeiro cliente. Vamos correr atrás do Pro. Bateu o Pro, cara, agora vamos trazer mais 2 e ensinar, vamos correr atrás do Sênior. Usa as promoções e as regras como combustível. Esteja o tempo todo incentivando e parabenizando a pessoa. Celebra lá no grupo do WhatsApp. Primeiro cadastro aqui, ó, do João. Primeira venda, parabéns. Aquele grupo é para isso também, gente. Acabou de indicar a primeira pessoa. Reconhecimento é combustível. Treina continuamente o teu time, ou coloca nos treinamentos como esse aqui, por exemplo. Ah, Thiago, eu não sei fazer o que você faz, então bota no meu treinamento e deixa que eu faço para você. Compartilha todos os materiais, os treinamentos, todo o conteúdo de mercado, uma reportagem interessante. Esteja o tempo todo alimentando o teu prospecto de informação. Define meta com ele, a meta dos 10 dias, a meta para os 30 dias, uma meta, quanto tempo aqui para a gente bater gestor, quanto tempo a gente bater pró, vamos correr, agora vai ter cruzeiro. E vai uma meta de cada vez. Quem tem meta tem direção, ajuda o teu direto a ter um número claro na cabeça dele, porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Esteja presente. Responda. Talvez você não pode responder na hora, mas responda o mais rápido que você puder. Aparece nos momentos difíceis. Se teu direto ficar abandonado, ele vai ficar inativo, ele vai sumir. Sua equipe reflete você. Líder que constrói time produtivo são os líderes que são presentes, são os líderes que ensinam com consistência, são os líderes que celebram o resultado. Seja o líder que você queria ter tido. Seja o líder que você queria ter tido, meus amigos. Processo de recrutamento completo. Estamos acabando, última tela. Vou ser o último convidado, já cantaram até o parabéns lá, mas vamos lá. Processo de recrutamento completo. Mentalidade certa, lista dos 100, abordagem com estratégia, apresentação de negócio, quebra de objeções, o follow-up da pessoa que você do prospecto, fechamento com naturalidade, fazer todo o acompanhamento e mantém esse cara ativo dentro desse negócio. Tudo isso aqui foi ensinado hoje. Esse é o ciclo, gente. Cada novo parceiro ativado começa a rodar o mesmo processo tudo de novo. E é assim que se cresce dentro dessa empresa. É assim que você vai chegar a acionista, a royal, a embaixador, a fundador. Mas você primeiro vai ter que ser acionista. Primeiro vai ter que ser sênior. Primeiro você vai ter que ser pró. Primeiro você vai ter... Infelizmente, eu não vou poder deixar ninguém falar, porque eu estou muito atrasado. Mas vamos lá. Então, você constrói liberdade... Tiago, oi. deixa eu te interromper só 1 minuto, 30 segundos. Vai valer a pena. Eu adicionei a Aline aqui como coorganizadora para a gente parabenizar a Fernanda, que acabou de avançar de nível para sênior. Então, seu atraso ele está justificado. Eu queria que a Aline desse aqui 1 minuto de palavra por causa do seu atraso, mas essa conquista a gente tem que celebrar.
Antes da Aline falar, peraí que eu engoli um gelo aqui. Antes da Aline falar, né, quero deixar a Aline por último, porque a Aline é a patrocinadora, né? Tem que falar por último. Então, assim, Fernanda, meus parabéns. Você é um exemplo. Desde o seu primeiro dia de negócio, você está em todas as apresentações, você está em todos os treinamentos, você está num estado que não tem conexão green, mas você se especializou em fazer conexão telecom e está correndo atrás, está sonhando novamente, né? Está empolgada, foi para a convenção sozinha de ônibus, pagou o preço, e não é porque você está crescendo que você está fazendo tudo isso, você está fazendo tudo isso para poder crescer. Então, gente, não existe uma fórmula mágica para o sucesso. É fazer o básico bem feito, de forma constante, de forma repetida. Então, minha amiga, eu fico muito emocionado e muito feliz com o teu resultado, e eu tenho certeza que na convenção eu vou estar lá, no pé daquele palco, todo feliz, babando e prestigiando você estar sendo reconhecida na próxima convenção. Vamos lá, Aline. Boa noite a todos. Fernanda, parabéns, minha amiga. É uma honra te reconhecer aqui nessa live, nesse treinamento, onde a gente tem grandes lideranças aqui, o Varela, né? O Thiago Varela aqui apresentando, dando todas as orientações para a gente chegar nesses níveis de qualificação, e você, mesmo com todos os desafios, chegar nessa qualificação de sênior. Então, eu fico muito feliz. Obrigado, Thiago. Obrigado, Felipe, também por também reconhecer a Fernanda aqui, nossos amigos de trabalho, e estarem aqui também reconhecendo a Fernanda. Então, Fernanda, parabéns. Eu sei que você está em festa nesse momento, né? Você tem feito um trabalho incrível, mesmo sem a conexão green, você está fazendo esse trabalho e levando essa informação para as pessoas que você conhece. E é isso, gente. Agora é com vocês. É hora de agir, né? Vou deixar um dever de casa para todo mundo que está aqui agora. Terminou aqui, quem vai para o aniversário sou eu, vocês não vão. Então, lista de 20 nomes agora. Agora, mas agora é agora. Abre o celular e não é amanhã, não. É agora. 20 nomes, tá? 5 abordagens, primeira missão, lista de 5 nomes. Segunda missão, 5 abordagens até sexta-feira. Hoje é sábado, até sexta-feira você tem que ter chamado 5 pessoas. Usa os modelos desse treinamento. Abordagem gera resultado. Isso aqui é o mínimo, tá, gente? No mínimo 20, no mínimo 5. E, por último, uma apresentação todas as semanas. Ah, Thiago, comecei agora. Usa as minhas apresentações, usa a apresentação da Aline, de quem estiver fazendo. Mas você precisa dominar e aprender a apresentar o mais rápido possível. Não deixa o teu negócio na mão de ninguém, nem na minha, nem de ninguém. Aprende a tocar. Se você tiver ajuda minha ou de qualquer outra pessoa da tua linha ascendente, ótimo. Mas não te acomoda, tá bom? Uma apresentação, então, lista de 20 nomes, 5 abordagens, uma apresentação marcada essa semana. Certo, meus amigos? E aí eu tenho certeza que você vai se tornar uma máquina de recrutamentos dentro desse negócio, se você fizer tudo que você aprendeu aqui hoje. Informação sem ação é somente ilusão. Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: é um orgulho estar aqui, parabéns pela presença, parabéns pela participação. Aproveita que hoje é dia 2 de maio, o mês está somente começando, a gente tem um mês de maio inteiro, são mais de 2 milhões de segundos que você vai ter, são 2 milhões e 160 segundos que você vai ter esse mês para aproveitar o máximo possível. O que interessa não é como esse mês vai começar, é como você vai terminar, o que você vai fazer com ele, porque o mês ele acabou de começar, tá? E o que você fizer nesses próximos dias pode mudar completamente o teu resultado dentro dessa empresa a partir de hoje. Não é sobre ter muito,
É sobre estar fazendo alguma coisa, sobre estar se movimentando, sobre estar pondo em prática. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: na Bíblia tem uma história de um menino que ele tinham 5.000 pessoas que precisavam se alimentar, e a única coisa que esse menino tinha eram 5 pães e 2 peixinhos. E é claro que o que aquele menino tinha não era suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Mas esse menino, ele tinha um principal, ele tinha disposição. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos dele e levou lá para Jesus. Ele não esperou ter mais. Ele não esperou ver se outras pessoas iam levar mais coisas. Ele não disse assim, é pouco. Vou pensar. Não, nada disso. Ele não disse que era pouco, ele simplesmente entregou o que ele tinha. E foi ali que o milagre começou. Porque a multiplicação, ela não começa na quantidade, ela começa na atitude. Hoje, você aprendeu a recrutar, mas agora vem a parte que separa quem cresce de quem só assiste. É fazer acontecer. Cada pessoa que você traz, cada conversa que você inicia, cada convite que você vai fazer a partir de agora, é um pão, é um peixe que você está colocando nas mãos certas, na oportunidade certa. E quando isso aqui entra em movimento, vira equipe, vira duplicação, vira crescimento, que vai ter uma hora que você não vai mais nem saber explicar por que está crescendo tanto, porque hoje eu não sei nem como é que eu fiz o que eu já fiz. Se dissesse para mim que eu ia bater acionista em 3 meses, eu disse, rapaz, impossível, é muito difícil. Então, a duplicação vai fazer isso acontecer contigo. Coisas inexplicáveis, inimagináveis, mais do que você já pediu ou imaginou. Se você se dedicar e se você focar em expandir o teu negócio. Deus não precisa que você tenha tudo, ele precisa que você faça simplesmente a sua parte. Um pouco nas mãos certas vira muito. Deus está vendo que o teu movimento, Deus está vendo o que você está fazendo, e pode ter certeza que o melhor está por vir. Então, que Deus abençoe todos vocês, parabéns pela presença, um excelente final de semana. Começa hoje, começa agora, porque esse mês será o mês da multiplicação, será o melhor mês da história das suas vidas. Então, meus amigos, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês.